Então, gente, bom dia a todos. Hoje, 14 de setembro, começando um outro capítulo do nosso livro Libertação, o capítulo 13, Convocação Familiar. Nós acabamos do capítulo 12, no qual Saldanha tomou uma grande lição de servidão, de amor, de utilidade, de amor próximo, não é? Ao ponto de transformá-lo, não é? Ele sente essa transformação pessoal dele, não é? Íntima, que ele vai se perguntando se valeu a pena tudo aquilo que ele fez, os métodos que ele aplicou de justiça, né? E agora vai ser uma convocação familiar. Esse capítulo, ele, como todos os outros, são ótimos, mas ele demonstra muito para nós o que nós fazemos muitas vezes na hora do nosso sono, que já é tantos livros, tantos outros também falam disso, mas esse especial nessa convocação familiar, sobre colocar as coisas nos pratos limpos, né, Maria? A pratos limpos, olha a espiritualidade, que ginástica que faz para trazer em harmonia um grupo, uma família, que muitas vezes se encontram em conflitos atuais mesmo, né? Então se movem, faz aquela ginástica, um vai buscar, o outro vai buscar, cada um na casa, espera que vai dormir, organiza aquilo tudo, olha que maravilha. Que nos confirma sempre, cada vez mais, que nunca estamos sozinhos, mas que contamos com a assistência da espiritualidade sempre nas nossas vidas, principalmente quando somos verdadeiros necessitados. Quando nós somos necessitados das coisas materiais, nós temos assistência, é claro, orientação, inspiração, mas quando nós estamos com danos, quando nós estamos infeccionados na moral, no amor adoecido, mais ainda, porque nós precisamos dessa vitamina, dessa energia, desse fluido do amor, para que a gente tenha força para fazer todo o resto, não é? Para que a gente venha a ter saúde, para que a gente tenha robustez física, muitas vezes ir adiante, para que a gente tenha força até para arrumar um emprego e trabalhar, para que a gente tenha a harmonia de conversar com alguém, bater aquele papo, é necessário, não é? Então, principalmente, assim, né? Vamos lá. Começando esse capítulo, é o capítulo 13, né? Começando aqui. Alcançando a grande residência em que Margarida descansava, antes de nos instalarmos de novo junto à enferma, Gúbio, assistido agora pelo enorme respeito de Saldanha, dirigiu-lhe a palavra, examinando a oportunidade de conversarmos com o juiz e analisar a situação da filhinha de Jorge, ali refugiada. Então, vamos recapitular os personagens para que a gente não fique no esquecimento e também para quem estiver ouvindo esse áudio da agora, entrar mais ou menos no fio da meada da história do livro. Então, o juiz, não é o pai da Margarida, o objeto da obsessão, né, central de todo o livro. A filhinha de Jorge, aquele que nós tratamos no capítulo anterior, é o filho do Saldanha que está encarnado, está internado no manicômio como doente mental e também como preso, porque ele foi injustiçado, né, foi julgado por um crime que ele não cometeu, foi condenado e quem o condenou foi esse mesmo juiz. Hoje, a filha dele, no caso o pai está no manicômio, a mãe é suicida, desencarnada, essa mocinha trabalha na casa do juiz, tá? Trabalha na casa do juiz. Então, olha o que faz Gúbio. Gúbio quer sistemar essa situação para que Saldanha fique mais tranquilo. Vocês observem, por exemplo, a prioridade da espiritualidade de ajustar primeiro a maioria, para depois ir no foco do problema, que é a Margarida. O foco do interesse dele, do grupo, é a Margarida, né? E continuando aqui. O magistrado residia com os parentes na ala central do vasto edifício, de que Gabriel e a esposa usavam pequena dependência. Até então, não lhe havíamos atingido a zona domiciliar. Então, olha, eles ficaram restritos ali ao quarto da Margarida, né? Não conheciam a casa. Coisa muito engraçada, né?
É interessante isso, né, Maria? Da espiritualidade não ser... Bom dia, Larinda. Que bom que você está aqui conosco. Da espiritualidade ser discreta. O foco do objetivo deles era Margarida. Então eles se concentraram ali pela estância da Margarida, o quarto da Margarida, e não ficaram zanzando por dentro da casa para ficar curiando, né? Você veja a postura de espíritos superiores, de não perderem tempo, de otimizarem, não é, o tempo. É possível, informou o nosso instrutor, promovermos benéfica reunião, convocando alguns encarnados a possível ajuste. O juiz, certamente, dispõe de alguma peça em que possamos permanecer congregados por alguns minutos. Bom dia, Ana Isabel, bem-vindo. Luciano, bem-vindo, tá? Tá bom o som, Ana? Tá ouvindo agora? Melhorou seu áudio? Espero de sim, tá? Um beijão pra você, sinta-se bem-vinda. Saldanha concordou, através de monossílabos, ao modo do aprendiz que se vê na obrigação de aderir indiscriminadamente ao mestre. A noite é propícia, prosseguiu um instrutor prestativo e simples, e atravessamos os primeiros minutos na madrugada. Entramos respeitosos, mas confesso que o sono do magistrado não poderia ser tão calmo quanto desejaria, em virtude do grande número de entidades sofredoras que lhe batiam às portas internas. Algumas rogavam socorro em altos brados, a maioria reclamava justiça. Então a intenção deles era retirar o juiz do corpo, não é? Ele estava em emancipação, mas estava vinculado ali aos cobradores. Ele tinha espíritos que cobravam dele justiça, que iam se lamentar com ele, porque a profissão dele é uma profissão muito difícil, não é? Não que todas as outras sejam fáceis, mas focando a ele aqui, complicada, sem orientação moral, sem uma base religiosa de justiça, fica meio complicado mesmo, não é? Julgar as pessoas. Eu não queria um emprego desse, seria uma profissão dessa, seria muito difícil para mim. Ter que entrar no parâmetro do julgamento, condenar pessoas, é muito difícil isso, né? Então ele se encontrava com várias entidades que estavam ali cobrando, reclamando justiça, pedindo socorro. Dispunhamos-nos a visitar os aposentos particulares do dono da casa, quando um rapaz encarnado nos surge à frente, cauteloso, deslocando-se a caminho do pavimento inferior. Então, quando eles estavam lá para ir para o aposento do dono da casa, quem é que eles veem? Um rapaz que anda na surdina pelos corredores da casa, sorrateiramente, né, Dudu? E esse rapaz é o filho dele, um filho que ele tem jovem, dentro de casa, solteiro, que estava paquerando a moça, não é? Investindo na moça com intenções não tão honestas, não é? Que seria a mesma moça, filha do Jorge, neta do Saldanha. Bom dia, Iris. Bom dia, Drica. Bem-vindo. Saldanha tocou de leve o braço de Gúbio e notificou. Este é o Alencar, irmão de Margarida, e perseguidor de minha neta. Ele já categorizava como perseguidor, né? Vejamo-lo, exclamou o interpelado, alterando-nos a direção. Seguimos o jovem, que nem de longe conseguiria registrar-nos a presença, e observamos que, após descer alguns degraus, se postava a entrada de compartimento modesto, tentando forçá-la, tentando abrir a porta do quarto da moça. Em torno, inalava-se-lhe o hálito viciado, percebendo-se que o jovem procedia de grandes libações.
Então, olha, o rapaz, provavelmente acabando de voltar de uma festa, não é? Com pensamentos ali que mal intencionados, provavelmente bebendo, né? Com a libido lá no teto, na mentalidade dele com a moça, fácil para que ele tivesse contato próprio dentro da sua casa, tem coisa mais fácil, não é? Então imagine a indução moral dele, a elevação moral, bem lá, né, as intenções. Bem lá embaixo, vamos aqui. Todas as noites, comentou Saldanha, preocupado, procura abusar da nossa pobre menina. Não tem o mínimo respeito a si mesmo. Reparando a resistência de Lia, estende os processos de perseguição, com ameaças diversas. E acredito que, se ainda não atingiu os fins indignos para os quais se orienta, é porque permaneço a postos, agindo na defesa com a brutalidade que me é característica. Então, todo dia de noite ele ia tentar com a moça. Como a moça o rejeitava, não aceitava aquele determinado comportamento, ele passava a ameaçar, a perseguir, provavelmente humilhando, né? Usando da agressão psicológica. E não acontecia o pior, observem, porque Saldanha agia da maneira grosseira que ele sabia agir. Ele usava as armas que estavam ao seu poder, não é? Usava do seu próprio entendimento, como é que ele ia agir. Avô, espírito inferior e avô. Mas é interessante observarmos sobre o fato da inferioridade moral dos espíritos. Porque nós sabemos que o espírito que é inferior, que ele não tem o entendimento da moralização, do evangelho, etc., ele é um benfeitor muitas vezes de um outro grupo, de uma outra pessoa, não é? Olha o Saldanha. O Saldanha, do mesmo jeito, ao mesmo tempo que era algoz da Margarida, ele era um espírito familiar, protetor da própria neta, não é? E isso é muito comum, pelo período evolutivo nosso, né? Extremamente comum. E estudando a nossa querida Dona Ivone Pereira do Amaral, ela fala isso. Ela dedica um capítulo do livro Recordações da Mediunidade sobre espíritos simples, espíritos ignorantes, espíritos que ainda não têm o entendimento da evolução moral, mas que ajudam, se colocam à disposição, não é? Tem simpatias por outras pessoas, mesmo que ela tenha os desafetos. Porque se nós vermos a nós mesmos aqui no grupo, nós somos 23, nós podemos observar que nós vamos ter o coração que pende para o bem já, tudo bem. Que a gente ama amigo, parente e tal, mas que muitas vezes dentro do nosso próprio instinto, da nossa natureza íntima, a gente ainda tem alguma coisa contra alguém, não é? A gente ainda se chateia muito forte com determinada pessoa. Muitas vezes a gente ainda não consegue dar aquele amor ao inimigo, né? E esse inimigo não é só aquela pessoa que te agrediu, aquela pessoa que possa ter te matado, ou que tenha matado alguém, ou na outra encarnação tenha matado a ti mesmo, não. Inimigo muitas vezes são pequenos desafetos que nós temos, não é? E que aquela pessoa vira como se fosse um desafeto, né, Dudu? Uma oposição na nossa vida. Não é? Bom dia, Ombre Virtual. Nós estamos fazendo um estudo espiritista, tá? Seja bem-vindo. Mas nós estamos concentrados aqui no estudo, tá certo? Então vamos lá. Notamos admirados o tom de humildade que transparecia das palavras do vigoroso Verdugo. Saldanha ressurgia visceralmente transfigurado. Ressurgia. Por que ressurgia? Porque ele estava tranquilo, não é? Ele estava tranquilo com... Peraí. Ele estava tranquilão lá, já mais maleável, não é? Mais doce, junto com o Gúbio, aprendendo. Na hora que pisou no calo dele, porque isso é um fato que pisava no calo dele, ele aqui ressurge, não é? Ele ressurge visceralmente transfigurado. Por que expressão visceralmente? Que muitas vezes, vocês já observaram que quando nós vamos
nos referir a determinados sentimentos. A gente fala assim, olha, uma raiva que parecia que mexia assim dentro das minhas entranhas, né? A gente fala assim. Ou, por exemplo, tirei uma força de dentro de mim, assim, que parecia que vinha das minhas entranhas. A gente usa muito essa expressão para dizer que veio, assim, muito forte do interno, muito mais material do que superior. Porque a gente não diz assim, ó, arrumei uma força que saiu de dentro do meu coração. Não é como expressão. Isso já é uma da nossa natureza instintiva de usar essas expressões, que são mais sentimentos assim inferiores, ligados à materialidade, que faz parte do nosso crescimento mesmo. Que não significa que nós somos monstros, porque ainda, infelizmente, cultivamos determinados sentimentos, não é? Bom dia, Dulce, um beijão. Bem-vindo, Camilo. Bem-vinda, menina mulher. Sintam-se à vontade, tá? Então, olha só aqui. Saldanha ressurgiu visceralmente transfigurado. A consideração que dispensava Gúbio dava-nos conhecimento da súbita transformação que nele se operara. Mostrava compreensão e doçura nos gestos reverentes. Então, por mais que ele sentisse um impacto, um impulso de agir na defesa da neta, ele teve controle, não é? Já se mostrava com mais conhecimento, se mostrava mais maleável, se mostrava mais disposto, não é? Ao próprio Gúbio, ao conselho do Gúbio, para saber como teria que se mover e tudo mais. Então já mostrava a transformação, porque o amor transforma. Estar do lado de pessoas que te demonstram, no exemplo, o trabalho no bem e o amor, te transforma, te contagia. Não é? Nós falamos da vibração, de estarmos em companhias boas a semana passada, dessa energia que te contagia. Foi o que nós falamos, quando a gente está convivendo num ambiente positivo, que a gente tem intenção também de melhorar-nos, de aprender, muitas vezes nós pegamos as pessoas como perfil de comparação, de imagem, como eu posso dizer, do ajuda. Como exemplo, né? Vamos supor, então, por exemplo, assim, está convivendo com a Maria. A Maria faz um determinado trabalho que nos comove, que nos toca o coração. Referência, né, Ana? Isso mesmo, como referência. A gente sente um impulso de querer fazer também. Porque a Maria te contagia, a Maria faz entender que aquilo é bom, que ela está feliz, e lá se vai. Não é? Você tem a vontade. Então a tendência é que a gente copie, imite o bem. Por isso, como é tão importante frequentar ambientes positivos, como é importante estar em grupos que dividem ideais superiores, não é? Que gostam de conteúdos de vibrações positivas, que a gente cultive bons gostos com músicas, que elevem o nosso pensamento, que elevem o nosso coração, filmes do mesmo jeito, televisão do mesmo jeito, grupos sociais do mesmo jeito, que nos façam sentir felizes. E que a gente se expanda, né, Ana? Que se sinta assim com a mente que cresce. E a gente tem vontade de imitar. Porque você fala, olha, primeiro pelo exemplo. São os exemplos, né, Maria? Não se diz que muitas vezes a gente diz palavra bonita que não cultiva, que não comove, mas que os nossos exemplos arrastam multidões, não é? Então você pode estar dando conselho, faça assim, assado e tal, e suas ações são contrárias, e você cria um paradoxo de comportamento. Mas, quando você dá o exemplo, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Além de você ganhar respeito, amizade, não é? Você vai virar pescadores de almas, pescadores de homens, não é? Como dizia Jesus. Jesus disse para Pedro. Por que pescadores de homens? Porque Pedro não ia jogar a rede para pescar ninguém, não é? Pedro ia copiar, não é? Imitar no seu possível as ações de Jesus,
para que ele pudesse atrair as pessoas com seus próprios exemplos. Bom dia, Wagner, bem-vindo. A Aninha disse ali pra gente, resgatar bons valores. Não é, Ana? E é importante. Observe o Saldanha, que é o nosso exemplo aqui do nosso livro Pro Dia a Dia, que ele faz isso, ele está fazendo isso, porque ele vê o Gubbio, então ele vê como mestre, ele observa o Gubbio, como é que teria que se comportar. Muitas vezes ele olha para o Gubbio esperando que o Gubbio tenha uma reação para que ele possa aprender, e assim vai, né? Estou passando para nossa Mariazinha. Vai lá, Maria. Beijo, gente. Ju, é tão importante isso que você está falando, porque, olha, a gente até se agarra mesmo, né, nessas pessoas que nos passam essas vibrações de amor, essa fé, essa confiança, esse trabalho. A gente se agarra mesmo e não quer soltar mais. Isso porque, sem falar do bem-estar que a gente sente, da paz. Quem não quer seguir uma pessoa que faça o bem, que quer, nem que for, não precisamos ser igual o Chico Xavier, não, gente, porque igual o Chico só vai existir ele, é só ele, mas só de a gente sintonizar os pensamentos, esse amor, essa energia, né, que nos move, que nos aquece a alma, que nos dá a razão para viver. Nossa, eu vejo isso assim, essas pessoas que fazem esses trabalhos, que eu lembro sempre da Dona Deolinda, nossa amiga, que ela já desencarnou, e depois logo em seguida veio uma mensagem que ela mesma veio falando, que quando ela passou pro lado de lá, tinha gente esperando ela, com florzinhas na mão. Olha, chega até a arrepiar aqui. Olha como que é a coisa mais linda você fazer o bem. Todas as pessoas te observam, Ju. Todas as pessoas observam. Era uma florzinha lilás. Olha, eu me arrepiei. Uma florzinha lilás. Aquelas pessoas simples, singela. Sabe? Então, olha que lindo. Vai somando, Ju. E a gente quer grudar mesmo nessas pessoas, sabe? Nessas pessoas lindas, maravilhosas, que nos passa a paz, a fé. É que nem a Ana disse, é um ponto de referência. Assim como a gente se apega no Divaldo, Joana de Ângelo, no Alexandre, na Ju, que a gente quer grudada ali na Juzinha, que passa essas coisas boas pra gente. Gente, eu não quero largar não vou largar nunca mesmo. Mas nunca de vocês, que vocês são luz, vocês são energia. E a gente tem que seguir os bons exemplos, como a Ju disse. É lindo mesmo, tá? Tô descendo, Juju, vai lá. Mas eu tô rindo. Próprio eu que não sou exemplo pra ninguém. Não dá pra poder ir comigo, hein? Eu tô atrás, estamos todo mundo junto. No mesmo caminho. Talvez o Alexandre, talvez o André. E lá se vai. É assim, olhando por esse lado de vida, a gente tenta dar o exemplo bom, né? A gente tenta dar, por exemplo, a própria família, com o próprio marido, com os próprios filhos. Aí sim, eu, por exemplo, para poder conquistar respeito sendo espírita, imagine tendo um marido católico, não praticante, tudo bem, foi o que me ajudou muito, mas católico, num país que simples no entendimento de outras culturas em relação à religião, ouvi falar que a mulher espírita, que é? Fala com espírito, né? Então, muitos anos, mostrando, demonstrando. Hoje, graças a Deus, tem um respeito que é uma vitória muito grande, né? Uma vitória muito grande mesmo, porque eu me lembro no início que fazia estudo, olha, tanto tempo, hein, Ana? Fazia estudo, e em uma outra casa que eu morava, o computador ficava na cozinha. A Maria lembra disso, era um tal de entrar, bater porta, conversar comigo, por mais que eu pedisse, por favor, nada. Interromper. Hoje não, hoje você vê a evolução do fato. Hoje entra devagarzinho na ponta do pé, né? Se puder, segura os filhos de lá. Se tem que fazer alguma coisa para mim, faz assim um sinal com a mão. Então, foi o respeito, né? O exemplo ganhei insistindo ali, demonstrando que a coisa é séria. E hoje, nos primeiros evangelhos, sem esperança,
não é, de fazer evangelho. Hoje, quando pode sentar para fazer evangelho, quando está com a lua boa, mas já tem respeito, já diz para os meninos, vocês têm que fazer evangelho com sua mãe. Entende? Então já é um ponto positivo. Isso sim, no fundo, se você se comporta bem, você acaba dando exemplo, porque são os exemplos realmente que atraem, não é? Então vamos lá. Voltando aqui pro nosso livrinho. Tudo é um começo, né? Se é isso que eu digo para vocês, a gente, todo mundo aqui tem esperança. Daqui a mais 30 anos, se a gente continuar nesse caminho, e se Deus quiser que a gente continue ainda sobre a terra, Nossa Senhora, quanta história a gente vai ter para contar, né? Quanto exemplo, quanta bagagem a gente já somou. A gente tem só que insistir. Insistir no bem, insistir em fazer exemplo, insistir em pedir desculpa, por exemplo, quando a gente erra, demonstrar que errou, baixar a cabeça, esconder o rabinho, né? E ir lá e reconhecer-se falido, reconhecer-se errado e assim por diante. Quando não tiver condição de desculpar-se, porque sabe que situação, fazer-se perdoar por Deus, né? Com o seu próprio comportamento, com suas próprias ações, e assim vai. Sobre essa história que a Maria disse, que a gente tem que voltar, tá falando do exemplo, mas essa senhora, de ter sido recebida por florzinhas e tudo, deve ser uma situação assim agradabilíssima, gostosa, elevada. É um dos nossos grandes sonhos, né? Desencarnar com equilíbrio, desencarnar com amigos que te recebam com abraços. Nossa, sempre foi uma coisa que me emocionou muito sobre a desencarnação, essa ideia de ser recebido por pessoas que torcem por você. Eu me lembro, em determinados sonhos lúcidos que tive, sonhos assim muito interessantes, que dá de exemplo a vocês, e vai entrar nesse tema agora sobre convocação familiar. Há anos atrás, deve ter sido assim uns 8 anos atrás, 9 anos atrás, eu tive um determinado sonho, que eu me encontrava num lugar, fui levada, né, senti porque eu tinha uma pessoa que me acompanhava, eu estava assim do início meio desnorteada do que estava acontecendo. Mas eu fui levada num lugar que parecia um lugar de uma sala, que hoje eu entendo como se fosse uma sala de um centro. Porque era simples, tinha aquela mesa de madeira, com aquelas cadeiras de madeira muito simples, sem muita ornamentação, meia luz, não era muito claro, e tinha alguns mentores assim que conversavam, e tinham espíritos como se fosse de encarnado, ou pessoas que eu conhecia e eu não conhecia, no final não conhecia ninguém. E aí eu sentada, essas pessoas explicavam que eu teria que passar por determinadas provações, alguma situação, que eu nunca entendi qual era, e tinha uma senhora idosa. E essa senhora idosa, eu nunca soube quem era, mas ela chorava. E ela dizia assim para os mentores, mas a gente não tem como evitar dela passar por isso, ela não vai sustentar isso, ela não vai aguentar, eu já sei. Chorosa, sabe? E ela era desencarnada. E os amigos diziam, ela vai ter apoio nosso, você não se preocupe, a senhora não se preocupe, a senhora tenha controle, a senhora está chorando, vai fazer com que ela entenda que é o quê e tal, entende? E aquela reunião daquele povo conversando, aquilo durou muito tempo, aquela conversa, os conselhos e tudo, mas eu não me lembro mais. A única coisa que me lembrava assim, claramente, era dessa senhora que chorava, emocionada, e pedia para ver se não podiam abrandar a minha situação, porque eu não iria suportar, né? Ela sofria por mim. E eu achei assim, isso interessante, porque até hoje não sei quem é. Não sei quem é aquela pessoa que chorava por mim. Não era nenhum parente meu. Não era ninguém que eu tenha na minha consciência. Mas eu senti assim, um carinho muito grande. E fiquei muito apreensiva de ouvir aquela situação. Mas foi a única coisa que eu me lembrei. Um outro livro, que isso não é um livro, foi uma história minha, pessoal. Um livro que eu li da Zíbia Gasparetto, se eu não me engano. Ou da Elisa qualquer coisa, que eu me esqueço o nome dela, Elisa Marcelli, sei lá. Que contava uma história assim tão linda. De um senhor que ele tinha passado a encarnação anterior assim, muito turbulada. Ele tinha matado uma tal moça, aí ele veio, encarnou muito sofrido. Praticamente é como se ele tivesse ficado um eremita. Ele sofreu muita provação, ele cuidou da família, e ele viveu na beira do rio,
E ele ficou assim, ele imita a vírgula, porque ele ficou parecendo um curador, um curandeiro, sabe? E aí, nesse coisa que ele era curandeiro, ele curava todo mundo com as ervas. Então ele virou médium, né? Então ele era médium, ele tinha inspiração de espíritos médicos, então ele curou tanta gente que aquela casinha dele, Nádia, que era na beira do rio, virou uma vila, um vilarejo, porque todo mundo queria morar perto dele. Olha que a Maria falou que a gente quer ficar do lado. Todo mundo queria morar perto dele, então ele salvou pessoas de obsessões profundas. A história, eu não me lembro bem como se chama, né? Então, ele ficou velhinho, então ele tinha uma moça que foi um grande amor dele, e que ela foi a mentora dele, ele não reconhecia ela, viu? E ela ficou tomando conta dele até o fim. Quando ele desencarnou, virou praticamente uma pequena cidade ali do lado. O livro se chama É o Matuto? Eu não lembro. Veja se E quando ele desencarnou, primeiro que para poder desencarnar, o pessoal quase que não deixava, chorando, agarrando ele. Não nos deixe, o que é que a gente vai ser sem você e tudo mais. A espiritualidade teve que fazer ele melhorar, para o pessoal pensar que ele estava bom, para poder se distanciar todo mundo, né? Porque ele não conseguia se liberar daquele povo, porque ele dizia assim, agora eu vou embora, eu vou deixar esse pessoal aqui, essas coisas. Mas uma das coisas que eu chorava, quando eu lia isso, que me emociona até hoje, assim, me vem arrepio, que ele, assim, cambaleante, a espiritualidade terminou de desamarrar todos os laços do corpo, do espírito ao corpo, e ele cambaleante, ainda meio entontido. E essa mulher linda, né, que era o amor dele na época, mas ele ainda estava com a aparência velhinha, segurando ele por um braço, os outros amigos segurando pelo outro, acompanhava ele, era um casebre, que quando ele sai do casebre, ele vê uma multidão de espíritos que estavam esperando ele, todos os espíritos simples, uma boa parte, pessoas que tinham ajudado, que ele tinha ajudado em toda essa sua vida de luta e sofrimento, espíritos que ele tinha doutrinado, tudo esperando, que cantava, eu tô toda arrepiada aqui, ó, que cantavam louvores a Deus, agradecendo a ele a sua volta. Ele estava voltando para casa, mas dizem que era uma cena assim tão linda que não se avistava o fim dos espíritos. Era uma multidão, vocês imaginam que coisa linda? E ele tonto, cambaleante, ele sente toda aquela vibração, estava na expectativa. Não entraram dentro da cabana, você vê o respeito? Deixou só a espiritualidade que estava separando ele. Depois ele saiu porta fora, foi que depois foram embora, né? Depois de tudo, um a um, e ele foi levado para a colônia e tal. Mas essa imagem dessa multidão, né? Não me lembro, Diana, se foi assim. Eu sei que ele fez melhorar, né? Fizeram ele melhorar. E aí, essa imagem de ter sido recebido com toda a pompa, mas a gente não fala pompa do vaidoso, daquele intelectual que tem aplausos, mas dos espíritos que o amavam. Li algum outro livro pela internet, aí algum comentário, não sei se foi o Bacelli, que fala da desencarnação do Chico, que foi desse jeito, que foi a cena mais linda também. E Chico a gente conhece, né? O personagem do livro é o personagem do livro. Agora vocês imaginem um Chico assim também, que lindo, cambaleante, né? Porque ainda é recente, assim, com todo mundo que sustenta, vamos lá, Chico, e aí aquela multidão de espíritos que o aplaudem, que cantam para ele, gente. Que a gente não chegue nem a ser a unha do pé do Chico, mas que já tenham 2 ou 3 esperando a gente lá, de braços abertos, que nos beije, que diga assim, eu sou generosa, né? Que nos beijem, que nos abracem,
que digam bem-vindos. Eu digo unha, sabe, Dudu? Eu digo unha porque eu sou uma pessoa otimista. Eu acredito que nós temos potencial muito grande de sermos bons. Então eu acredito sim em uma unha. Por que não uma unha do Chico? Não é? Nós temos potencial divino. E se nós somarmos todos os anos que ainda faltam pra gente ir, se assim Deus quiser, caramba, não é? Caramba, por que não? Sou otimista, viu? A unha, por isso que numa unha dá, viu, Dudu? Porque se você pensar a seu pé, a perna, antebraço, o tronco, aí não é? Falta tanto ainda, mas uma unhazinha, talvez aquela lá do mindinho, eu acho que a gente consegue sim. Eu acho que a gente consegue, porque a gente pode, basta que a gente queira. Não é? Então, né, Val, que pegue no braço e diga bem-vindo. Nossa senhora, já é muito mesmo. Então, vamos lá. E eu desejo para vocês, olha só, desejo para vocês como desejo para mim, otimismo, que sejam 2 ou 3, mas eu desejo muito mais para vocês. Eu desejo muito mais. Porque se a gente continua no trabalho do bem, se vocês insistem no bem, no amor, na caridade, na prestação, com o próximo, vocês vão ter mais. Vocês vão ter mais, porque vocês constroem amigos espirituais. Espíritos simples que se unem a vocês. Espírito simples. Amigo do amigo que você ajudou. Não é? Um parente. Pessoas que vão torcer por vocês. Não, gente. Acreditem. Acreditem no potencial divino de cada um. Sejam otimistas. Agora, sem que a gente fique com aquela, eu sou inferior, eu nunca vou conseguir, para mim serve não sei quantas encarnações. Não. Eu sou filho de Deus, tenho um potencial divino dentro de mim, e eu vou servir a Deus o máximo que eu posso. Eu vou me dar, e quando eu cair, eu vou ter espiritualidade que me ajude a levantar, e eu vou ter a força de levantar. É assim que a gente tem que acreditar. Porque senão a gente fica no otimismo, no pessimismo, não é? Pequenininho. A gente tem que ser pequenininho na humildade, mas grande na força de vontade. Porque a gente não pode confundir a humildade, não é? Que a gente tem que ser o cisquinho no potencial divino, que esse é muito grande. Basta que nós venhamos a querer, né? Vamos continuar nosso livro aqui. A Maria disse ali pra gente, o amor se expande, é como o vento que se propaga, com certeza. O Dudu disse isso, com certeza eu penso, teria ajuda deles, e como vai ter? O Dudu disse que um dia ele não vai deixar de ser cisco para ser um ciscão. Tá certo. Pois eu acredito muito mais. Quando a gente estiver lá, vamos ver. Só de ter vocês, imagine que se vocês querem bem a mim de verdade, se vocês querem bem a mim de verdade, eu já sou rica demais. Nossa. Né? Que a gente termine os nossos 80 anos, né? Os nossos 80 anos sendo uma unhazinha do dedo mindinho do Chico Xavier. Por que não? Mas que a gente queira. Então, Juliana, não se perca, por favor. Aqui. Efetivamente, Saldanha, este rapaz se revela possuído de forças degradantes e precisa colaboração energética que o auxilie a buscar higiene mental. Em seguida, atentamente, ministrou-lhe passes magnéticos nos órgãos visuais. Escoados alguns minutos, Alencar retirou-se algo cambaleante para a câmara de dormir, de pálpebras semicerradas, acreditando Saldanha que alguma enfermidade inofensiva, por alguns dias, a partir daquela hora, o ajudaria a meditar nos deveres do homem de bem. Eu faço questão de esclarecer isso aqui. Eu até assinalei para não poder esquecer de comentar. Porque o que é que passa para vocês? Deixa eu ver se vocês entenderam mais ou menos. O que é que passa? O que é que fez o Gúbio?
com o Alencar? O que é que vocês acham? O Alencar estava indo lá mexer na menina, não é? O Gúbio reconhece que ele está cheio de forças degradantes, que ele precisa de um tempo para buscar uma higiene mental. O que é isso? O que é que vocês acham que é isso? Ele está cheio de fluido pesado, vamos meter isso, né? Com costumes degradantes, com ações degradantes, que a sua energia, a sua própria vibração está muito pesada, não é? Então, por que ele precisa de higiene mental? Porque ele precisa refletir. Ele precisa ter um tempo para que ele reflita, para que ele mude a vibração, para que ele se modifique, né? Que ele comece ao entendimento, né, Maria? Não é? Para que ele possa, para que a própria espiritualidade possa agir com ele, para que possa ter contato. Porque, como diz o André Luiz, diz que nem de longe ele poderia perceber. Quer dizer, nem de longe ele podia nem sentir a vibração. Então, para mudar a sintonia dele, para que ele se purificasse. Só o que é que chama a atenção de vocês? O que é que faz o Gúbio? Ministrou-lhe passes magnéticos nos órgãos visuais. Escoados alguns minutos, Alencar retirou-se algo cambaleante para a câmara de dormir, de pálpebras semicerradas, acreditando Saldanha que alguma enfermidade inofensiva. O porquê o Gúbio fez isso? Vocês acham que o Gúbio fez uma coisa ruim? Ele deu um passe negativo no Alencar? Vocês acham que isso é possível? Seria isso um passe negativo? Fez o Alencar adoecer? Então, o Dudu disse ali, depurando a visão que ele tinha da menina, para que ele não fizesse algo errado a mais. A Maria disse, não, o que é que vocês acham? Como é um espírito protetor, um espírito de luz, como o Gúbio, vem assim, dá um passo no rapaz, o faz adoecer? Porque foi assim que Saldanha percebeu, que ele ia ter uma doença inofensiva. E aí? Então... tic-tac, vamos fazer igual o Ari. Vamos lá, povo de Sucupira. A Maria disse, tem certas doenças que é para o bem. Agora, o mecanismo disso, como é que vocês raciocinam o mecanismo de que, como isso aconteceu? Então, não é que o Gúbio, por exemplo, pegou fluidos, tá? E colocou fluidos nele, ruins ao ponto dele adoecer. Então, ele já possuía energias degradantes, não é? Então, é como se ele tivesse feito com a situação física. Vamos supor, ele estava cheio de energias degradantes, não estava? Ele estava vindo da farra, não estava? De consequência, ele estava bebendo, ele devia estar, não é? Até o pescoço de fluidos que nele mesmo estava ruim. Então, o Gúbio não botou fluidos nele ruins. O Gúbio fez com que aqueles fluidos que ele já tinha reagisse nele. Ao ponto de ele se sentindo cansado, ele se sentindo uma determinada coisinha, ele pudesse ficar mais retraído, né? Que ele dormisse, né, Dudu? Que ele sentisse sono ao ponto de ele não ter mais força para nada. Então, ao ponto que ele pudesse se retirar. E tendo aquela energia que já estava nele, tivesse uma ação mais forte nele, a própria energia dele desse uma pausa nele, puxasse o freio de mão nele, para que ele pudesse tranquilamente dormir. Eu acho que é como o primeiro, Dudu. Eu acho, viu? Perguntou a pessoa errada. Então, para que ele pudesse tranquilamente dormir, não é? E aí, quando fosse acordar no dia seguinte, acordasse mais cansado, a consequência das suas próprias ações. É isso que eu quero fazer vocês entenderem. É consequência da sua própria ação. Vocês entendem? É a sua ação que ele está colhendo. Então, corre melhor aquela energia ali, faz com que ele cambaleie, para que ele durma. Um esgotamento orgânico, culpa dele mesmo, não é, Dudu? Culpa dele. Por exemplo,
como é que o espírito pode fazer com que a gente se sinta mal? Ele vai achar espaço para isso, não é? Ele vai achar material, não o caso do Gúbio, mas espírito infeliz, ele vai achar material de trabalho para induzir aquele mal-estar, não é? Então é como, vamos dar um outro exemplo. Bom dia, Ana, bem-vinda, um beijinho. Vamos dar um outro exemplo. Por exemplo, um espírito quer psicografar. Ele quer psicografar. Só que ele precisa psicografar sobre um tema que fale de música. Ele precisa de um médium que entenda de música. Ele pode achar um médium que entenda de música. Para ele vai ficar mais fácil. Entende? Porque ele vai encontrar campo. Ele vai encontrar material, energia, para que aquilo flua melhor. Então ele vai conseguir. Ele pode até psicografar numa pessoa falando de música, que a pessoa não entenda nada de música. Que engraçado, isso pode acontecer? Pode. Porque pode procurar na bagagem reencarnatória daquele espírito alguma coisa, algum material ligado à música, que aquele espírito entenda, não é? Que vai fuçar lá, vamos supor, no HD da pessoa e vai encontrar material para que ele possa desenvolver o que ele está querendo. Então, nesse sentido, não muda muito, né? Nesse sentido, não muda muito, porque a pessoa vai encontrar o material para investir, até para o mal é assim. Não é? Então, o Dudu botou ali pra gente, o médium precisa de um espírito que entre em sua sintonia, que saiba um pouco de música, pintura, etc. Do seu interesse, não é? Do aquilo que ele quer transmitir. Então, até na sensação de mal-estar, a gente tem um mal-estar, é bem verdade, mas vai se buscando espaço para poder ter contato conosco, para que isso possa acontecer. Então, o Gúbio não deixou ele doente. O Gúbio movimentou as próprias energias do próprio Alencar, tá certo? Então, o Gúbio não fez uma ação de maldade. É isso que eu quero esclarecer. Ele não pegou uma energia ruim e fez, toma aqui. Fica doente, porque aí você vai pensar na sua vida. Não. Não é? O Gúbio mobilizou as energias que ele já tinha. Tá? Bom dia, Ana. Tá com som agora. Bom dia, Wacef. Um beijão, bem-vindo. Então vamos lá, ó. Por alguns dias, a partir daquela hora, o ajudaria a meditar nos deveres do homem de bem. O obsidente de Margarida demonstrava indisfarçável contentamento. Logo após, em companhia de nosso devotado orientador, passamos ao apartamento privado do juiz. O magistrado se mantinha de corpo repousado sobre o colchão macio, mostrando, contudo, a mente inquieta, flagelada. Então, muitas vezes, o espírito, não é? O corpo está dormindo e a mente, que é o próprio espírito justo, está ali perto do próprio corpo, entende? Então pode muito bem estar ali junto do corpo, deitado do mesmo jeito, só que pensando, né? Pode estar acontecer de estar pensando com lucidez de espírito ali, ou sofrendo investimentos. Mas nesse caso aqui, ele está deitado assim, né, repousando o corpo, mas a mente está fervilhando. A mente dele está fervilhando, coisa que nós fazemos isso muitas vezes. Um costume muito pouco sadio, não é? Principalmente antes da noite. Dizem que o travesseiro não é um bom conselheiro. A gente ficar ali pensando nos problemas, não é? O travesseiro serve mesmo pra gente orar e bom dormir lindo. Orar não, né? Mas para que a gente ore e depois durma e descanse. Permitiu Gúbio que eu lhe tocasse a fronte, auscultando-lhe os pensamentos mais profundos. Na hora avançada da noite, o encanecido cavalheiro meditava. Onde estariam centralizados os supremos interesses da vida? Olha as indagações que ele tinha. Porque, no fundo, gente, ele não era ruim. Ele era mal informado.
né? Ele não tinha estrutura para aquele emprego, ele não tinha... Olha bem, a estrutura do Evangelho, a estrutura do entendimento do homem cristão, do homem de bem, em si, é extremamente importante, né? É de extrema importância, para que nos faça ter discernimento, nos ajuda a ter discernimento. Vocês imaginam a postura de um juiz, então, né? Olha a pergunta que ele está fazendo, isso no pensamento dele. Onde estariam centralizados os supremos interesses da vida? Onde, ambicionada a paz espiritual que não conquistara em mais de meio século de experiência ativa na Terra? Porque arquivava no coração os mesmos sonhos e necessidades de homem de 15 anos, quando ultrapassara já os 60. Crescera, estudara, casara-se. Todas as lutas, no fundo, não lhe haviam modificado a personalidade. Conquistar os títulos que assinalavam no mundo os sacerdotes do direito e, por centenas das vezes, envergar a toga para julgar processos difíceis. Proferira sentenças inúmeras e tivera nas mãos, sob o próprio desígnio, a destinação de muitos lares e coletividades inteiras. Por que é que ele se compara a quando ele tinha 15 anos? O que é que vocês acham? É um homem, afinal que estamos lendo aqui, vamos lá, pessoal participando. É um homem de 15 anos, um homem de mais de 60 anos. Por que é que ele acha, por exemplo, os mesmos sonhos e necessidades do homem de 15 anos? Por que é que ele se acha ainda com essas necessidades do homem de 15 anos? Eu quero ver a opinião de vocês, porque eu também não sei. Queria ser ajudada. Tem ninguém disposto aí para me ajudar? O Wagner, a Florzinha, a Nádia. Quem mais? Vamos lá. Ninguém? Dou uma, dou 3. A Florzinha disse: nesse tempo o coração era puro. Que mais? Estava apaixonado. Que mais? O que vocês acham? Quando ele tinha 15 anos, ele fala dos sonhos. Ele fala, dos sonhos. Quero ver o lugar certo. Nos sonhos e necessidades. Ele ainda não tinha alcançado a maturidade espiritual. Não é? Ele não tinha. Ele ainda se sentia a fragilidade do adolescente. Fragilidade. A confusão psicológica que o adolescente passa. Né? Ele não se sentia realizado. Ele sente há 15 anos, ele não se sente realizado. Ele está cheio de perguntas. Ele está cheio de dúvidas. Não é? Ele está imaturo. Muitas vezes ele está irresponsável, e quando a gente dá responsabilidades para eles se sentem em crises existenciais, porque não se sentem ainda capazes de exercer determinadas ações, determinados comportamentos, se sentem ainda cambaleando para a vida, ainda necessitando do apoio psicológico e moral dos pais, não é? Então o homem chega aos mais de 60 anos fazendo-se perguntas, o porquê da vida. Olha só que coisa interessante, né? O porquê da vida, se sente ainda frustrado, teve todos os títulos, mas ainda não encontrou a realização. Porque assim o adolescente, ele ainda não encontrou a realização. Ele está na procura daquilo. Ele está despertando como espírito. Ele está querendo abraçar a vida dele de encarnado, mas ao mesmo tempo ainda está confusional aquela coisa que ele está acordando para a sua personalidade verdadeira. Então o homem aos 60 anos, se ele mantém o seu equilíbrio, não é? Ele consegue envolver-se com a relação com a vida, ele consegue crescendo, amadurecendo, encontrando as responsabilidades, encontrando respostas pela razão de viver. E isso entra a importância da filosofia, não é? O entendimento de Deus, o entendimento por que eu estou no mundo, para que eu sirvo nesse planeta, para que eu estou aqui, qual é o meu objetivo?
Qual é a minha missão? E crescendo, ele vai amadurecendo. Então, o homem que faz uma trajetória de 60 anos, seguindo passo a passo, nem que seja bem devagarzinho, esse crescimento, esse amadurecimento espiritual, aos 60 anos, ele já passou disso, não é? Ele está buscando mais. Ele ainda não está na dúvida se Deus existe, por exemplo. Coisa que é muito comum hoje aos 60 anos. Eis a grande X a questão. Que isso é mais comum do que pensamos. Existem muitos homens que ainda são meninos. Que ainda precisam do amparo dos pais. Não é? Hoje dizem os psicólogos que a adolescência está indo até 30 anos. É mole? De quanto que está compridando esse negócio aí? Então, o amadurecimento espiritual. O amadurecimento que nós estamos buscando nós mesmos, de adultos. Nós ainda estamos querendo a nossa explicação para a vida, mas que, chegando aos 60 anos, chegando aos 70 anos, a gente tenha já determinadas respostas. Porque eu vou repetir para vocês como reflexão as perguntas que ele fazia. Onde estariam centralizados os supremos interesses da vida? Vocês respondem o que para mim? Onde estão centralizados os supremos interesses da vida? Não precisa responder para mim. Onde estão centralizados os supremos interesses da vida? Respondam para vocês mesmos. Quem sabe semana que vem vocês não dizem para mim o que vocês pensaram sobre isso. Dão uma semana de tempo nos nossos ideais, diz a Maria. Né? Então, deixamos para falar isso mais a semana que vem. Semana que vem conto com a participação do texto de vocês, tá? Senão eu fico no texto e vou botar... Segura, Maria, eu vou botar vocês para subirem para fazer o estudo. Tá certo? Então, tô contando, hein? Olha lá. Então, vamos agora agradecer a Deus, levar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, com a nossa união de vibração, vibrando no bem, nesse momento de prece. Senhor Jesus, pedimos a Ti, ó Mestre, a intercessão perante a Deus, o nosso Pai de suprema misericórdia. Porque, ó Mestre, as Suas palavras foram fortes e simples, que para chegar ao Pai precisamos ir. Porque nós, sendo cisco, ciscão, unha, aquilo que seja, somos pequenos ainda para entendermos a grandeza do nosso Pai. Então a Ti, reverenciando a Tua perfeição e o Teu amor, nós nos ajoelhamos perante a Ti, Mestre, pedindo a Tua misericórdia, pedindo a Tua clareza de ideias, pedindo, Mestre, a inspiração para que nós possamos pegar o melhor caminho para o progresso. Sim, Senhor, queria pedir para Ti o trabalho necessário para que o homem possa ser um homem de bem. Pedimos sim a Ti, Senhor, que não falte lições, que não falte situações que nos constringam a aprender. Que nós possamos ser testados todos os dias, todos os momentos, com a assistência dos Teus bons Espíritos. Que o trabalho do homem do bem não falte para nós. Que nós tenhamos a coragem de sermos cristãos, Senhor, do momento que abrimos os nossos olhos ao momento que nós nos encerramos do repouso do próprio corpo. Que o nosso dia de quarta-feira, para alguns que começa agora, praticamente para outros que estão a mais da metade, seja um dia de paz, de luz, de harmonia e mais uma vez de aprendizado. Graças a Deus, que assim seja.